E a gente segue aqui conversando e comentando sobre os atos que têm acontecido e principalmente as consequências deles para os manifestantes, para a população, para a economia e para a política nacional. A gente vai conversar aqui agora com o senador Marcos Duval, que fez um estudo dos vídeos dos atos do domingo, avaliou todos o modo, a forma como eles agiram, a forma como eles atuaram, especialmente na invasão do Congresso Nacional e do prédio dos três poderes, e ele vai trazer aí uma avaliação geral da forma de operação dos manifestantes e se eles tiveram talvez aí uma orientação prévia, talvez até uma instrução para tratar disso. O senador já está aqui com a gente? Olá, senador, tudo bem? Tudo bem. Desculpa, eu estou aqui. Acabei de sair lá da Academia da Polícia Federal para estar vendo o local onde estão os detidos. E sobre o que você está comentando, realmente eu fiz um estudo em cima dos vídeos que foram disponibilizados e também os vídeos que estavam dentro do Senado e com a Polícia Legislativa. E aí eu comecei a perceber uma, 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 uma movimentação coordenada e muito claramente para mim, que trabalho com treinamento, de que a célula estava já treinada e, muito provavelmente, pessoas que já trabalharam no Congresso passaram informações como onde fica o hidrante, a mangueira, qual a distância, alcança até qual o local. Por que isso? Porque a célula a célula terrorista, eles estavam fazendo o avanço, por isso que eles tiveram eles, porque o primeiro utilizava o extintor de incêndio de pó químico. O pó gera aquela fumaça e fica por algum tempo e você não consegue ver. Então eles foram jogando o extintor de incêndio de pó químico e com isso os policiais do Senado não conseguiam enxergar a aproximação deles. O outro atrás, com a mangueira já ligado no hidrante, jogando água para fazer cortar o efeito do gás lacrimogêneo, porque a água corta o efeito, e o outro atrás com estilingue, com a pedra, com as bolas de chumbo, quebrando as vidraças. E aí, quando começa a quebrar as vidraças, Acho existe que um comportamento do ser humano que entende que quebrando os vidros, as pessoas podem, então, destruir porque não tem ninguém tomando conta. Então, aí começou a fazer efeito manada. Outros começaram a entrar junto, mas aí essa célula, o que é grave, porque elas estavam coordenadas nos três poderes, conseguiram executar com essa técnica que eles desenvolveram. Não fazem parte da direita, mas se colocou como extremistas, são extremistas. A direita, vocês podem ver no vídeo, todos ficaram lá no campo, lá embaixo. Alguns de direita foram até, vamos dizer assim, responsáveis e entraram e ficaram filmando. Não quebraram, mas estava filmando os outros quebrando. Então, por um lado, essas imagens estão ajudando bastante, mas por outro, ele foi conivente com a situação. É como se eu estivesse vendo um crime de estupro e não estivesse agindo, estivesse só filmando. Então, esse foi um problema. Outro problema grave, que é importante ter que colocar aqui para vocês. O ministro da Justiça, ele já tinha sido avisado um dia antes pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Não só ele, mas ele e mais 48 setores do governo federal, incluindo aí o presidente da República. Então, um dia antes, o governo federal tinha conhecimento de que não seria uma manifestação ordeira, que era uma manifestação com o objetivo de entrar e dominar e destruir
as 3 casas. Eles foram identificados, a ABI fez um excelente trabalho, avisou com 24 horas de antecedência, que é um tempo excepcional, e aí aparece o próprio ministro da Justiça dizendo, numa coletiva, que ele, do Ministério da Justiça, ele abriu a janela, viu os manifestantes e fechou a janela e não tomou nenhuma providência. E diz ele que achou que o governo iria fazer. Como ministro, porque eu digo assim, quem trabalha na área da segurança pública, por isso que tem que ter alguém técnico, e ele não tem. Quem trabalha na segurança pública, a gente tem uma frase que a gente fala, se prepare para o pior, mas espera o melhor. Então a gente sempre presume um cenário pior, para que a gente possa prever qualquer opção de distúrbio civil, de início do efeito manada. Então, como a BIM já disse, ia ter essa célula que vai para então quebrar tudo, e essa informação já estava com o ministro da Justiça e com o presidente da República, e nada fizeram. E o ministro da Justiça, ele mesmo fala para todo mundo, eu abri a janela, eu vi, e aí fechei a janela, e esperou o outro fazer. Então, o que seria correto? Por isso que eu falo que tem que ter gente nas pastas dos ministérios que tenha conhecimento técnico, não seja só político. Porque eu falo que ele prevaricou. E o governo usou o que aconteceu, o ato terrorista de ontem, o governo estava ciente e utilizou isso como uma ferramenta política para botar na conta da direita ou dos bolsonaristas. Então, quem entrou ali foram uns mais ou menos 10 a 20% de pessoas infiltradas, black blocs, extremistas, seja de direita e de esquerda, e o grupo da célula já treinada e preparada para isso. E outros de direita que estavam ali perto e foram subindo filmando. Então, estar ali, ele também passa a ser um suspeito. Então, quando a polícia fez um arrasto, é igual jogar uma rede assim no mar, você vem e você traz, às vezes vem peixe, às vezes vem coisas que não precisa. Então, quando a polícia juntou quase 2.000 homens, 2.000 pessoas, incluindo família, idosos, gente, enfim, só de estar ali, então, fez esse arrasto e trouxe, não tinha, era quase 50 ônibus, e eles não tinham local para poder fazer a triagem, para saber quem é quem. Fazer Senador, não. deixa eu buscar um esclarecimento. O senhor informou que agora há pouco estava lá na academia, onde estão as pessoas que foram detidas. É isso mesmo? Não, então, foi. Oi, o senhor me escuta? Senador? Eu acho que o sinal está fraco. O senhor está me 2.000 escutando? pessoas chegaram ontem na academia. Oi? O senhor está me escutando? Justamente sobre essas que estão lá no alojamento. O senhor estava lá nesse momento? Como é que está a situação dessas pessoas que estão lá? A gente ficou sabendo logo mais cedo que as foram liberados, mas a gente quer entender como é que está a situação. Ontem eles falaram que estavam sem água, sem comida, reclamavam de realmente maus tratos. O senhor tem informações sobre como é que está a situação das pessoas que foram detidas e estão lá na academia da polícia? Então, isso que eu estou passando agora, foi quase 50 ônibus, e isso faz parte do procedimento policial, não há nada de exceção, não há nada de perseguição, então isso é técnica policial em situações, o pessoal está aqui, em situações de distúrbio civil. Então a polícia, na hora, não tem como saber quem é quem que estava onde. Então, quem está próximo, por isso que eu sempre disse até para a minha família, olha, você está vendo uma situação de depredação ou qualquer outra coisa, sai de perto, porque senão quando a polícia chega, ela pega todo mundo e depois faz a triagem.
Isso é um procedimento internacional. Então, foi apreendido 2.000 pessoas. E eles não tinham, estavam tentando achar um local onde eles poderiam ser, então, passar pela triagem. E o único local que eles conseguiram foi a academia da polícia, por conta do ginásio, do espaço aberto, onde podia estacionar. E quando chegou, imagina chegando 2.000 pessoas, com mochilas e tudo mais, porque eu estou entrando aqui, chegando no Senado, peço desculpa. Eu estava lá agora onde estava o pessoal. Então, imagina 2.000 pessoas. Então, os policiais federais disseram para mim, senador, quando chegou os ônibus com 2.000 pessoas, nós entramos em pânico aqui, porque a gente não trabalha, não é o nosso, né, não é o nosso trabalho, é uma situação atípica, porque esse ato terrorista. Eu acho que o áudio do senador está ruim, por causa que ele está no elevador agora, nesse momento, ele está no Senado. Isso, eu estou no elevador. Pronto, a gente escuta agora, senador. Então, quando chegou essas 2.000 pessoas, eles começaram, então, a fazer o pessoal descer do ônibus e se posicionarem lá para poder começar a fazer uma triagem, né? E tinham pessoas idosas, crianças e tudo mais. E aí, nesse momento, de quase 2.000 pessoas, apareceu aquela imagem que todo mundo viu, e realmente gerou pânico em todo mundo, inclusive para mim, né? A gente vendo criança falando, né? E aí eu fui hoje cedo lá, a gente também tinha notícias de que tinha pessoas morrendo. Bom, isso não é verdade, ninguém morreu lá. Eu confesso que quando eu cheguei, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente, e não estavam os 2.000, já tinham sido liberados ontem 1.200 pessoas. Dessas 1.200, 150 foram identificadas que estavam dentro dos locais onde foi detenido. E aí eles foram conduzidos para o presídio. E os outros 1.000 já foram deixados nas rodoviárias e liberados para ir embora. Então, tem lá uma equipe grande, eu fiz uma live, mostrei que é uma equipe enorme de médicos, enfermeiros, montaram uma estrutura de atendimento. Então, estão sendo bem atendidos. Policiais começaram ontem mesmo a pegar colchões, lençóis das próprias casas e levaram para lá para poder acolher todo mundo. Então, a imagem que a gente vê parece uma imagem de que policiais estão fazendo uso do terror, de uma repressão, de uma violência, mas não. Eles tentaram, dentro daquela realidade, dentro do que eles tinham para oferecer, eles fizeram o melhor. E lá eu fui testemunha, eu vi, tem um escritório que foi disponibilizado para a OAB, para direitos humanos, muitos advogados que estão voluntários, tem uma sala só para eles. Então, assim, tem pessoas lá, ainda idosas, mas estão lá porque quer sair junto com o outro. Então, ele falou, não, eu quero ficar aqui, eu não quero ser liberado agora, não. E é apreendido o celular somente para verificação do WhatsApp, de se tem imagens, fotos, alguma coisa que comprove que ela esteve envolvida, ou só o fato de estar dentro, assistindo, já não é um crime como quem está quebrando, mas ele responde. Então as pessoas estavam meio preocupadas. É a questão de morte, não há nenhuma morte. Atendimento, eles são super rápidos, muito bem atendidos. Eu fiz uma entrevista com o coronel, que é médico, mostrei a estrutura. Agora, o que está acontecendo lá é que eu chamo de aquela ansiedade do que vai acontecer. Então eu disse para todos, acalmei a todos, não estava ali para criar mais tumulto, não farei isso nunca. Acalmei, disse que iria então dali conversar com o diretor da escola,
para escutá-lo e depois, então, ver qual seriam os procedimentos. Então, quando eu fui reunir com os policiais, com a estrutura, eu fui, então, tendo números que eles estavam fazendo, já tinham liberado, estavam seguindo e tal, eles falaram, estão com medo, achando que só o fato da gente chamar para fazer, então, o levantamento e anotar e tudo mais, eles acham que já vão ser presos e tal. Então, assim, é muita gente naquela ansiedade extrema, e essa ansiedade gera, né, às vezes, uma pressão alta. Então, assim, mas eu filmei ao vivo, o atendimento é extremamente rápido, competente. Então, é assim, aquela criança falando, não, já foi ontem mesmo, foi embora com a família. Então, só ontem, eles já liberaram 1.200 pessoas. Então, assim, hoje tem 700, e falar que hoje já termina, não? Mas como é uma situação atípica, teve que fazer esse arrasto e juntar para poder fazer a seleção, isso em qualquer lugar do mundo. Mas eu quero deixar claro para todos que a Polícia Federal, fui lá, primeiro político que entrou, eu fui lá e não tem nenhum movimento como crueldade, com desejo de penalizá-los, de deixá-los sofrendo. Não, eles estão lá, faltou água, eles correm atrás e conseguem água, falta isso e tal. Todo mundo tem que estar com o celular, só os que são liberados que o celular fica retido para investigação e depois é liberado. Então, assim, os outros, todo mundo filmando, todo mundo com o celular. Olha, então vocês estão tendo liberdade de contactar a família, falar com a família, vocês precisam ter calma, que é uma coisa típica, uma situação atípica, mantenham o controle. Agora, aqueles que sabem que estiveram lá dentro, sabem que vai ter que responder. Agora, aqueles que estavam do lado de fora, não tem que se preocupar, fique tranquilo, que hoje mesmo, no máximo amanhã, você já está liberado. E nisso eu já saindo, já tinha um ônibus com mais de 50 pessoas saindo. Então, assim, é para desconstruir aquela imagem e essas notícias que circularam, que pegaram um ponto e acharam que era uma coisa contínua e que seria para sempre. E não, nada disso. Eu, inclusive, eu vou entrar em contato com o Alexandre de Moraes para poder falar isso para ele. Tinha que fazer aquele ato terrorista, tinha que ter uma ação enérgica, né? O próprio ministro prevaricou. Então, eu valido o que o ministro Alexandre de Moraes fez, para poder, então, pegar e dali fazer a separação de quem é quem. E aí, pronto. Então, eu passo para todo mundo agora para manter a calma, tranquilo, que não tem ninguém lá sendo torturado e vivendo de forma desumana. Inclusive, eles pediram para abrir as barracas nas gramas que tem do lado. E foi liberado. Então, está todo mundo nas barracas hoje, entendeu? Nas barracas que eles usavam lá na frente do quartel. E eles foram presos porque eles estavam na manifestação. Não é porque eles estavam fazendo protesto na frente do quartel, que era o motivo da prisão, não. É porque eles foram liberados, foram tirados de lá, e foi todo mundo para a manifestação. Eu vou acreditar lá no meu. Perfeito, senador. Muitíssimo obrigada pelo seu esclarecimento. É importante a gente que está aqui do outro lado entender como é que está a situação, porque a gente recebe a informação via os próprios manifestantes, que eu imagino que eles estejam apreensivos também. Eu também recebi essa informação, me preocupei, por isso que eu fui para lá. Mas aí eu estou passando, aproveitando a oportunidade que vocês estão dando, para tranquilizar. A Polícia Federal está fazendo um trabalho extremamente humanitário. A OAB, eles liberaram um escritório para ter a OAB lá presente, direitos humanos estão lá, todos têm advogados públicos e alguns advogados que estão lá voluntariamente ajudando. Então, assim, tranquilizando, mas tem as pessoas que estão naquela ansiedade, achando que por estar dentro da Polícia Federal vai ser presa e não vai ver a família. Então, é mais ansiedade. Eu falo assim, que a gente tem dentro do nosso meio policial, a gente fala que a expectativa da morte é pior do que a morte. Então, eles estão mais com a ansiedade do que vai acontecer. E aí eu falei, gente, olha, quem estava do lado de fora, é só vocês ficarem tranquilos e eles vão ser liberados, não vai ver isso. Tem os advogados aqui para poder acompanhar, a Polícia Federal está aqui como parceira, estão ajudando, então assim, está tudo
Hoje para amanhã já não tem mais nada. Aquele cenário que a gente viu foi na chegada deles no local. Muito bom saber que tem essa que a Polícia Federal está agindo, inclusive tem a notícia aqui agora que a Polícia Federal liberou cerca de 600 idosos e mulheres presos por esses atos e tem outra coisa. Muitos ficam lá porque não querem ir embora e sem com um amigo que chegou com ele. E não tem só o pessoal do acampamento, tem turista, tem família, tem o pessoal do acampamento. Então teve uns lá que falou, não, é porque eu quero sair junto com o meu amigo e tal. Então, ele está lá. Teve outros que saíram e voltaram. Teve um que me deu depoimento que ele teve um infarto e foi atendido rapidamente. E estava lá para poder pegar o celular dele, que ficou só para averiguação ontem, e hoje estava lá para pegar o celular dele. Ele falou que foi super bem tratado, ele saiu e eu já estava lá fora da coletiva, e ele voluntariamente falou assim, eu estava lá, fui detido, tive um infarto, me atenderam, fui super bem tratado, estou aqui agora pegando meu celular e tudo resolvido. Então, sim, a Polícia Federal está fazendo excelente. Não houve, então, qualquer tipo de privação de comida ou não, água? Não, nada. Senador Marcos Duval, muitíssimo obrigada por sua participação no Meio de Brasília, obrigada por trazer esses esclarecimentos aqui para quem está nos assistindo, especialmente para membros, familiares que também têm acompanhado isso e apreensivos em relação à família que está lá presa, com receio de que possa acontecer alguma coisa. Obrigada por esclarecer. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Obrigada, senador. Um abraço.